Fala pessoal, fala pessoal, muita gente entrando aí, vou aguardar um pouquinho. Boa noite pessoal, vou continuar aguardando só uns minutinhos, o Joel também já tá a postos aqui. O pessoal ia entrando aí pra gente dar início à nossa live. Fala Joel, E aí, Maicon, tudo bem? é um prazer imenso estar aqui participando da live com você, eu que admiro o seu trabalho há muito tempo. Queria te agradecer pela humildade que você teve de aceitar o convite, fiz o convite. Imediatamente você se colocou a postos a participar conosco e é uma honra ter você aqui e poder compartilhar a sua sabedoria com as pessoas aqui. Muito boa noite. Meu caro, é um prazer da minha parte estar participando aqui dessa conversa. Valeu por ter me convidado. É, Joel Pinheiro da Fonseca formou-se em economia pelo INSPER em 2007 e em filosofia pela USP em 2008. É mestre em filosofia também pela USP. Já integrou a bancada da Jovem Pan 3 em 1, My News, e atualmente é colunista da Folha de São Paulo e da revista Exame. Ô Joel, eu queria te situar primeiro uma situação que acontece aqui. Nova Serrana é uma cidade onde a economia gira em torno do calçado. O calçado é o que move a economia aqui. A cidade sentiu muito com a pandemia. Houveram demissões em massa, demissões de fábricas, assim, 200, 300, 400 funcionários. E que o pessoal até criou um bordão, né? Tipo, quando São Paulo volta, porque São Paulo é o grande cliente dessa massa industrial calçadista de Nova Serrana. E o pessoal ficou muito preocupado quando São Paulo volta, tem esse bordão. E outro detalhe, aqui você está falando com o pessoal, em grande maioria, aluno da FANS, né? Faculdade de Nova Serrana. Eu já queria deixar meu agradecimento aqui a todos os professores, agradecer o Arley, o Thiago, o diretor Helder, agradecer a meus colegas de classe, eu que sou formado em contabilidade e pós-graduado em gestão estratégica atualmente e estudante de direito na mesma instituição. Mandar um abraço mesmo pro pessoal que trabalha comigo, Fábio, Alcide, José Manuel, a Grazi. E voltando ao assunto de Nova Serrana, é o seguinte, é uma cidade atípica. Todo estudante aqui trabalha, todo. Todo está ligado ao setor calçado. Tanto é que o curso é todo na área, na parte noturna. Por quê? A grande massa dos estudantes, eles trabalham no decorrer do dia, certo? Então, assim, uma situação que eu queria te colocar, porque, assim, é uma cidade altamente industrial, como eu já falei. Então, foge um pouco da curva. Às vezes, você está falando para algumas instituições, o pessoal estuda, horário integral, alguma coisa. Nova Serrana tem essa diferença. E eu li o seu currículo aqui, como já falei, né? Eu acompanho você, estou sentindo falta das suas discussões com o Sakamoto. Infelizmente, você falou que está suspenso. É, eu até vi uma curiosidade aqui, você nasceu na Inglaterra, e outra coisa que eu queria que você já começasse explicando para a gente, você se define como libertário e não liberal, né? Eu que já vi você defendendo o centro-direita, às vezes, nas discussões com o Sakamoto, qual seria essa diferença do libertário hoje que você define e não liberal mais? O que você me explica essa situação?
Ok, vamos lá, Maicon. Eu vou separar então. Você começou falando da epidemia e do dano econômico, né? Acho que a gente pode falar um pouco disso. Mas vou começar então falando dessa outra parte aí de como eu me defino. Olha, eu usava libertário mais uns anos atrás, viu? Porque para mim sempre teve uma conotação da pessoa que não se deixa, que não pauta o seu pensamento pelas regras pré-estabelecidas ou pela formação das pequenas tribos ideológicas. Tá? Então, uma atitude de liberdade pessoal, especialmente liberdade intelectual pessoal, com relação às amarras e tudo que tende a tolher o nosso pensamento e nos enquadrar como seguidores de algum grupo, de algum catecismo, qualquer que seja. Tá? Além disso, ligada também à defesa intransigente da liberdade do indivíduo frente às autoridades, frente ao coletivo, frente a várias outras coisas que possam tentar tolhê-la. Tá? Eu, hoje em dia, eu acho que esse termo passou a ter um significado muito fixo hoje em dia, que quase sempre, quando alguém se diz libertário, ele está defendendo uma sociedade praticamente sem Estado. Tá? Uma sociedade no qual vigoram as leis de propriedade privada e só isso. Ou não tem Estado, ou tem um Estado que só cuida disso. Né? Eu acho que essa é uma posição muito insuficiente para a gente pensar na sociedade, para a gente defender na sociedade. Eu já fui mais assim, mais na juventude, mas hoje em dia não defendo isso. Então, hoje em dia eu tendo a usar menos libertário, embora ainda seja. Eu defendo essa liberdade, especialmente intelectual, radical aí para todos. Mas hoje em dia prefiro falar de centro-direita. Eu defendo, sim, a liberdade individual, obviamente, pautada aí pelo bem de todos também, você precisa sempre encontrar algum equilíbrio. Defendo uma sociedade com mais espaço para uma sociedade civil autônoma, que não esteja só determinada pelo governo, pela autoridade. Espaço para iniciativa e para liberdade individual no campo da economia também, que você tenha livre comércio, você tenha empreendedorismo, você tenha pessoas buscando satisfazer aí as demandas umas das outras pela tentativa e erro que acontece no mercado, tá? Mas também com um Estado operante, com um Estado que garanta lei e ordem, com um Estado que garanta acesso de todas as pessoas a oportunidades básicas na vida e todo o resto. Tá? Então, eu me defino hoje em dia como centro-direita. Se for usar um termo, é o que eu prefiro. Pode ser também direita liberal, também pode ser. É como, digamos, acho que é o rótulo que caberia melhor para mim. Agora, fazendo a ponte disso para a situação econômica grave que a gente tem hoje em dia, né? O coronavírus traz uma crise de saúde pública em primeiro lugar, mas em consequência dela ele traz também uma crise econômica. Tá? Não só porque as autoridades demandam aí o isolamento social e a quarentena, não só por isso, porque se tivesse morrendo dezenas de milhares de pessoas a mais do que está agora, as pessoas iam parar de consumir, de ir ao shopping ou de comprar bens de consumo de qualquer maneira, tá? Iam se retrair porque o medo fala mais alto. Quando você vê faltando espaço para empilhar corpo numa cidade, não importa se o prefeito está decretando ou não quarentena, as pessoas ficam em casa de qualquer jeito e consomem muito menos. Então, a crise econômica é uma consequência direta do coronavírus. E quando é que ela acaba? Olha, a nossa capacidade de voltar progressivamente a uma economia normal, que é o que todo mundo quer, a gente quer que isso aconteça o mais cedo possível, mas a nossa capacidade de fazer essa volta depende da nossa eficácia em lidar com o vírus, em lidar com a epidemia, em ter sob controle, em conseguir aumentar nosso sistema de saúde para dar conta de mais gente e conseguir diminuir um pouco a taxa de novas infecções para que a coisa fique controlada. Depende disso, no fundo, a retomada da economia. Infelizmente, o Brasil, por uma série de motivos, está tendo uma resposta bastante descoordenada, bastante sem planejamento, sem eficácia, com pouquíssima mensuração de resultados, né? E com um grande vazio de liderança nos pontos mais importantes para a nação. Então, eu infelizmente acredito que a gente já está sofrendo e vai sofrer ainda um dano econômico maior do que se a gente tivesse lideranças coordenadas e realmente comprometidas com o bem comum. Certo. Compactuo sim da sua opinião, Joel. E eu abri espaço para o pessoal fazer algumas perguntas e eu até peguei o gancho na parte da economia para a gente estar se colocando.
Primeiro ponto, uma visão que eu tive, eu achei que o Brasil deveria ter feito um plano de contingência, que eu acho que a doença demorou a chegar aqui, e quando chegou a gente não estava preparado. Eu penso que realmente a gente não tem estrutura física e às vezes nem econômica, não sei, eu sei que como economista poderia responder melhor. E a questão do Estado liberal, da economia liberal, que é proposta até pelo atual ministro da Economia, uma coisa que ficou latente foi o quê? No ano passado, ele falava que era necessário aprovar a reforma da Previdência para conseguir a economia começar a caminhar. Eu acho que a economia foi engatinhando ano passado. E tinha previsão até de 4%, crescimento, e foi 1,1%. E agora o que acontece? Recentemente, em meio à pandemia, foi só anunciado, né? Não foi colocado ainda, né? A questão do Pro Brasil, que seria, no caso, um plano para tentar aquecer a economia, né? Com muito incentivo público, estatal, tirando então a ideia do Guedes de menos Estado. Pegando esse gancho aí, eu queria perguntar para você, não está funcionando? Você acha por quais motivos esse governo com economia liberal do Guedes? O que faltou? Porque mesmo antes da pandemia ele não conseguiu engrenar. E uma outra Tá. questão que eu queria colocar, já emendando a pergunta, né? Além dessa, né, que não conseguiu caminhar, e por que ele às vezes tenha se deixado de lado, né? O ministro da Casa Civil anunciou sem a presença dele. E uma pergunta muito que é contundente que Nova Serrana o pessoal faz muito. Existe a dicotomia entre saúde e economia? Eu entendo que uma dependa da outra. Eu queria também saber a sua posição. Vamos por essa segunda que eu acho até mais fácil, Maicon. Não existe fundamentalmente, nesse momento de epidemia, essa dicotomia, esse dilema entre saúde e economia. Tá? Por quê? Digamos que o governo diga, não, eu vou priorizar apenas a economia. Então eu vou deixar o mercado funcionando, deixar as lojas, restaurantes e bares, tudo funcionando, tudo normal, porque eu quero economia. O que vai acontecer no segundo momento? Muito mais gente começa a ficar infectada, muito mais gente começa a morrer, e as pessoas naturalmente vão se fechar nas suas casas. O país vai ter o mesmo dano econômico, só que intensificado por um número maior de mortes. É um pouco o que a gente está vendo na Suécia. A Suécia é um país bastante organizado, com um sistema de saúde que funciona bem, mas ela resolveu adotar essa atitude meio fazer muito pouco assim para contenção de vidas. O que aconteceu na Suécia? Ela está tendo muito mais mortes que os seus vizinhos, que a Noruega, que a Finlândia, que a Dinamarca, muito mais. Esses países adotaram medidas de contenção. Os danos econômicos na Suécia estão sendo muito próximos do que está tendo nesses outros países, só que com muito mais mortes. Então, está se revelando uma resposta bastante ineficaz. Agora, por outro lado, imagina que alguém dissesse, não, eu não estou nem aí para a economia. Eu vou só priorizar as vidas. Eu vou fechar todo mundo em casa porque eu quero que as pessoas vivam e que se dane a economia, eu não estou nem aí. O que acontece nesse caso? Se o governante faz isso, as pessoas vão ficar fechadas em casa, bom, elas vão perder totalmente a renda delas, elas não vão ficar sentadas no quarto da casa delas esperando a morte chegar por fome, então elas vão fazer o quê? Elas vão furar o isolamento, elas vão sair das suas casas, elas vão se rebelar e vão começar a tentar conseguir renda da maneira que for, acabando com a política do isolamento e de tentar salvar vidas. Então, ou você pensa nas duas coisas, ou você não vai ter nenhuma. Tá? Então, nesse momento, precisa ter uma abordagem conjunta que, aos trancos e barrancos, com demora, como você bem disse, mas é o que o governo mais ou menos fez. Tá? Tem uma abordagem de promover o isolamento social e tem aí um apoio econômico para indivíduos e para empresas que demorou para vir. E o dos indivíduos agora, apesar dos barrancos, apesar das pedras no caminho, da demora, está funcionando um pouco melhor. O para as empresas parece que está deixando a desejar. Muitas empresas criou-se linhas de crédito com expectativa de que as empresas tomariam esse crédito agora para sobreviver e a demanda por esse crédito tem sido muito abaixo do previsto. Então, essa linha de crédito especial toda aí para permitir que várias empresas sobrevivam esse período não tem chegado mesmo no destino que ela deveria. Então, aí está faltando, mas, enfim, é um passo na direção correta. Não está sendo muito bem sucedido, mas está caminhando na direção correta. Tá? Agora, vamos para outra pergunta. O que aconteceu? Por que o tal liberalismo
do Guedes não cumpriu as expectativas? Tá? Por que ele tem decepcionado e agora corre o risco até de ser abandonado? Eu separaria em duas partes essa resposta. Né? Bom, primeiro, a gente tem que verificar, como você bem fez. Mesmo em 2019, quando tudo caminhava a favor do governo, mesmo aí decepcionou. O crescimento econômico decepcionou. Os resultados do governo, as privatizações, a mudança na estrutura econômica, tudo decepcionou. Né? O investimento privado, nada disso veio. Né? Todas as medidas, as reformas profundas que o governo prometia, ele trouxe, na verdade, uma reforma relevante, que foi essa da Previdência. Mesmo essa demorou um pouco mais aí do que estava previsto. Né? O governo queria primeiro semestre, ela foi lá para outubro. Né? E o crescimento realmente não veio. Por quê? Bom, eu separaria em duas coisas. Primeiro, o Guedes, ele é quase uma incontinência dele. Ele promete muito e sempre. Ele é bom de fazer palestra, de fazer o olho dos empresários e do pessoal do mercado financeiro brilhar. Ele faz promessas grandiloquentes, mirabolantes, de trilhões e trilhões de reais, mas não entrega. Essas reformas liberais que o Guedes propõe, nenhuma delas traz crescimento de curto prazo. A reforma da Previdência é essencial, mas ela não traz crescimento agora, no curto, nem nos próximos 5 anos. Não é isso o resultado dela. Então, se você está com uma agenda dessas, numa situação da economia indo devagar, não venda o crescimento rápido. Não venda que vamos crescer 4% esse ano, vai ter 1 trilhão de privatizações e tudo isso. Não vai ter. Ou teremos superávit das contas públicas no primeiro ano. O Guedes chegou a prometer isso. Sabe? Não venda um cenário mirabolante de grandes conquistas. Joel, que é um trabalho... Te interromper. Deixa eu só finalizar aqui. Só finalizar essa frase. Porque é um trabalho de reformas profundas que vai trazer resultados lá na frente. Mas se você cria expectativa de que o resultado vai chegar agora, e a gente olha para agora e o resultado não chegou, então nossa reação natural é dizer, puxa, então não está funcionando. Mas esse tipo de reforma não ia por si mesma trazer grandes resultados para agora. Tá? Então, primeiro eu acho que é isso, é um problema das expectativas, que o Guedes criou expectativas mirabolantes, grandes demais, que não tinham como ser atendidas pelo tipo de plano que ele estava propondo. Tá? E se 2019, quando tudo caminhava a favor, ele já decepcionou, em 2020, quando tem muito mais coisa indo contra, daí é que fica ainda mais difícil. Ele estava até março dizendo que ainda esperava crescer, sei lá quanto esse ano. Por favor, cara, olha para a realidade. Ele disse que tinha um amigo inglês estava negociando com ele 40 milhões de testes mensais para a saúde. Isso foi um mês atrás que ele prometeu. Ele tira promessas da cartola. Então, ele é alguém que tem prioridades corretas, muitas vezes, no discurso, nos planos, mas vende uma fantasia para as pessoas. E quando as pessoas percebem que a fantasia não se concretizou, elas naturalmente vão se decepcionar. Eu acho que até o próprio Bolsonaro olha para aquilo e pensa, bom, Guedes, você me falou uma coisa, e aí? E aí? Cadê o resultado? Porque ele vendeu um resultado que ele não ia conseguir entregar e não conseguiu entregar. Tá? O outro ponto, só para finalizar, daí você fala, a forma como o governo tenta implementar as mudanças é uma forma de quem é inábil politicamente. O governo não compõe, o governo não negocia, o governo não cria uma coalizão de pessoas tendo em vista um objetivo comum. Ele bate cabeça o tempo inteiro. E daí, quando não dá certo, ele reclama na imprensa, a culpa do Congresso, é culpa do STF, é culpa da imprensa, é culpa de quem torceu contra, vocês estavam muito pessimistas e não deu. Não, o problema não são os 1 milhão de culpados que o Bolsonaro encontra para as coisas não caminharem direito. O problema é que ele não faz política direito. O problema é que ele não cria uma visão e não negocia prioridades com os outros autores políticos do Brasil, porque ele acha que, já que ele ganhou a eleição, ele tem o direito divino de fazer o que bem der na telha dele. Quando não é verdade. Nenhum presidente governa dessa maneira. Então, um pouco desse desgoverno, dessa incapacidade, é isso. É muito bate-cabeça e pouco trabalho eficaz. Seja de política, seja na formulação. Senta junto com o Congresso, formule a reforma tributária, por exemplo, que foi tão prometida. O Congresso está trabalhando sozinho nela. O Guedes nem opinou a opinião que o Guedes deu era ruim, que era da nova CPMF, e depois meio que largou mão. Apresente a reforma administrativa e sente para trabalhar, para conversar. Ah, não. Cria brigas constantes com o Congresso, com governadores, com o STF. Daí não tem progresso daí. Daí você fica fazendo muito menos do que você esperava.
Porque em vez de trabalhar junto, como um líder deve fazer, você fica ali batendo cabeça, brigando e depois choramingando, porque os malvados de não sei onde não te deixaram entregar. Você é a força mais poderosa do país. A caneta do Bolsonaro é a mais poderosa. Se ele não está conseguindo fazer, onde que está a fraqueza, né? Onde que está a culpa? Está nele. Bela explicação, Joel. Compacto também da sua opinião. Eu queria fazer um adendo disso aí. Você não acha que o Guedes cria uma mistificação nas entrevistas dele? Ele consegue passar ali uma situação assim, ele parece que ele entra no psicológico das pessoas, a pessoa cria um endeusamento, né? Eu não sei se você pensa, a entrevista dele, o pessoal vê, ao mesmo tempo que você conversa com alguém que acabou de ver, parece que a pessoa, nossa, fica em êxtase. Eu não sei se ele tem, se Com você consegue certeza. manobrar bem as entrevistas dele. Eu saio da entrevista do Guedes acreditando que está tudo resolvido. Agora é só navegar águas tranquilas aí que a gente vai chegar longe, né? Eu Mas tenho a percebido. realidade aparece logo depois. E quanto à questão do Pro Brasil, você não chegou a situar, até porque ele foi anunciado e não foi, né? Afinal. Uhum. O que você tem a opinar sobre essa questão? Ele ficou de fora, o ministro da Casa Civil que falou. O que você pensa que vai? Tem gente que fala que vai confiscar, tem gente, o pessoal, popularmente aí de uma forma mais coloquial, o pessoal fala imprimir mais dinheiro, vai confiscar poupança. O pessoal também com medo. O que você entende? O que seria feito nesse plano? Tá. Ó, até agora, desse tal Plano Pro Brasil, foram 7 slides sem um número sequer, ou seja, uma coisa que está muito embrionária ainda. Tá? Agora, o que está claro era para ser uma agenda de investimentos públicos enorme. Então se falava no total entre obras que estavam paradas, que iam ser retomadas, e obras novas, chegava-se perto de 21 mil obras. Ou seja, é mais uma promessa aí bem grandiloquente, bem difícil da gente acreditar que vai ser tocada com um mínimo de competência pela autoridade pública. 21 mil obras pelo Brasil não é exatamente trivial, né? Mas não se falou nada de dinheiro, assim, o dinheiro ali nem entrou. Foi algo planejado e feito sem o Guedes. Né? O Guedes ficou de fora da formulação disso, viu muito de longe, depois ficou bastante infeliz. O próprio Guedes criticou isso depois, dizendo que era o novo PAC, né? O programa lá do Lula, que também foi marcado por muita corrupção, muita obra mal feita, muita coisa não acabada e tudo. Foi algo muito mal planejado. Como isso aí tem toda a cara de ser também. Né? E daí criou-se esse conflito. Num primeiro momento, o Bolsonaro prestigiou, digamos assim, o Guedes. Quem que eram os lados do conflito? Era o Guedes, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também do lado do Guedes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tá? Eles no entendimento de que, olha, um plano desses, além de toda a megalomania obviamente, incapacidade de planejar direito uma coisa dessas, tem uma questão do dinheiro, tem uma questão fiscal. Uma coisa é o governo gastar agora, num ano, se endividar mais, tá? Financiar, ou de alguma outra maneira financiar o próprio gasto, mas é um ano. Isso eleva o nosso patamar da dívida num degrau, mas depois a gente volta para a mesma situação anterior, o mesmo progresso da dívida anterior e vai lutando com aquilo. Outra coisa é, com o pretexto desta pandemia que a gente está vivendo, contratar gastos que são por anos ou até décadas à frente. Uma agenda de investimento de longo prazo enorme. Isso não cabe no orçamento brasileiro. Isso não tem a menor chance de acontecer mantendo as nossas regras fiscais e mantendo a responsabilidade fiscal com a qual o governo brasileiro se compromete de entregar uma certa meta de resultados para a gente não cair no buraco, para a gente continuar podendo honrar nossos compromissos, os compromissos do Estado brasileiro. Esse plano, embora não tenha número nenhum, fica muito claro que esse plano, pelo tamanho dele, não vai caber na responsabilidade fiscal do Estado brasileiro, que já está apertadinha. Pela regra do teto de gastos, por exemplo, em 2022, segundo cálculos aí do IFE, Instituição Fiscal Independente, que é do Senado, um grupo de economistas muito bom, em 2022 já é quase impossível o governo cumprir o teto de gastos mantendo as coisas como estão. Então não dá nem para começar a falar numa agenda super ousada de aumento brutal do investimento público. Você vai ter que dizer de onde é que você vai cortar. Ou então, quais impostos você vai aumentar. Será que o Brasil agora dá para aumentar impostos nesse momento, tornar a coisa ainda mais cara para o setor privado no Brasil? Será que... Ou de onde vai cortar gastos, então? Você vai conseguir encontrar os lugares para cortar gastos radicalmente e financiar isso?
não está parecendo que ele tem sido capaz de fazer isso, não tem sido capaz de fazer isso. Tá? O gasto segue aos poucos aumentando ano a ano. Tá? Então, ficou claro para o Guedes, não tem espaço fiscal para esse projeto. E aí está estabelecido o cabo de guerra, entre o grupo do Guedes e o grupo aí do Pró-Brasil, que seriam os militares, especialmente o Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, mas também o ministro da Articulação Política do governo, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, que é o Rogério Marinho, que antes trabalhava junto do Guedes, foi um dos atores mais importantes para viabilizar a aprovação da reforma da Previdência, tá? Era secretário, depois foi alçado a ministro e agora está no conflito com o Guedes. Né? O Guedes chegou a chamá-lo de desleal. Tá? Então criou-se esse conflito ali dentro. Por enquanto, o Bolsonaro parece que está fortalecendo mais o lado do Guedes, mas a questão vai se dar no gasto. O que o Bolsonaro fala acaba não importando tanto, porque nem sempre as falas correspondem às ações. Né? Mas sim, quem é que vai realmente poder... Vai ter uma agenda de gastos, de investimentos do governo? Como querem os militares e como quer a articulação política do governo, porque afinal de contas eles querem dar uma adoçada aí na relação com deputados de vários estados, aí essa agenda de obras é perfeita para isso, né? Ou vai vencer a linha fiscalista ortodoxa mais dura do Guedes e dizer não tem espaço para isso e ponto final. Não está claro ainda quem vai vencer. O incentivo político agora, numa crise, o incentivo político é sempre na direção de gastar mais. Se o presidente tem problema, bom, o dinheiro é um jeito dele superar diversos problemas e conflitos que ele tenha. Agora, então, empurra nessa direção. Mas a situação fiscal do Brasil, infelizmente, não permite que o governo gaste muito agora, não. Não está claro quem vai vencer na prática ainda. Tá? Eu acho que o Bolsonaro vai ser levado a abandonar esse lado mais duro do Guedes e, na tentativa de comprar apoio político, acabe abrindo a carteira. E o Brasil não tem muita condição de fazer isso, mas acho que é o que ele vai acabar tentando fazer. Certo. Outro ponto na questão econômica, Joel, o pessoal coloca muito, a questão de imposto sobre grandes fortunas, às vezes para tentar igualar isso aí. Qual que é a sua opinião? Você teria outra metodologia tributária? Você é a favor desse tipo de tributo? Qual que é a sua posição sobre isso? Olha, o que eu vejo economistas sérios dizendo é que é o seguinte, não precisa de alarmismo nessa questão. Tá? O imposto sobre grandes fortunas, se tiver uma alíquota pequena, poderia ser feito e não ia gerar a grande fuga de capitais que todo mundo teme do Brasil. Mas também não ia solucionar a falta de financiamento do Estado e das políticas no Brasil. Não ia ser essa fonte, essa galinha dos ovos de ouro que ia solucionar nossos problemas, de jeito nenhum. Tem uma capacidade limitada. Uma coisa é clara. A gente vive no Brasil uma situação tributária muito distorcida, na qual indivíduos pobres pagam muito imposto, empresas pagam muito imposto, indivíduos ricos pagam pouco imposto. A gente precisa mover numa direção contrária, na qual pessoas que passam mais necessidade e empresas, o setor produtivo, a produção, não paguem tanto imposto e paguem impostos mais simples para se tornar mais eficiente. E os indivíduos mais ricos deveriam sim pagar mais impostos. Como é que a gente faz os indivíduos mais ricos pagarem mais impostos? Um caminho é o imposto sobre grandes fortunas, mas ele é limitado, porque de fato, se você for cobrar um imposto muito grande nisso, as pessoas tiram o capital do país e não é o que a gente quer. Tá? Eu vejo outras soluções mais interessantes. Você pode aumentar o imposto de renda na pessoa física, por exemplo. Seria desejável no Brasil, as bandas mais altas pagarem mais. Você pode criar o imposto, aí eu também dependo, sobre a transferência do patrimônio, na verdade, imposto sobre herança. Né? Quando a pessoa morre, é justo que uma parte disso, como em vários outros países. Nos Estados Unidos, o imposto sobre herança é muito mais alto do que no Brasil. Por isso, os Estados Unidos é socialista ou menos capitalista? Nem um pouco, não tem nada a ver. Então, poderia perfeitamente você ter um imposto sobre herança mais alto no Brasil. E outra, imposto sobre lucros e dividendos. Esse dinheiro que não é reinvestido na empresa, mas que vai para os acionistas. Também teria que pagar mais imposto. Tá? Então, eu acho que são esses caminhos para fazer com que os indivíduos mais ricos no Brasil... E olha, eu estou nessa categoria, porque para você ser mais rico no Brasil, você não precisa ser um bilionário. Se você tiver uma renda aí, mais alta, com certeza você já é mais rico que a imensa maioria da população brasileira. Né? Deveriam estar pagando mais para que outros paguem menos. Tá? Eu sou contra, neste momento, o Brasil aumentar a sua carga tributária total, porque ela já é alta para o nosso padrão de renda,
E se você aumentar ela ainda mais, você vai dificultar ainda mais o nosso crescimento econômico, a produção, o setor privado. Né? Mas eu sou a favor de que, mantendo a carga tributária total igual, dentro disso, os mais ricos paguem mais, os mais pobres paguem menos e as empresas paguem menos e de forma mais eficiente. Uma carga tributária mais simples, que onere e pese menos sobre as empresas, sobre o setor produtivo. Certo. Joel, agora saindo um pouco da questão econômica, vamos entrar um pouco, que a gente vivendo a crise por questão da pandemia e o governo também começou uma crise interna ali. Vamos começar com a questão do Mandetta, ex-ministro da Saúde. Ele que já tinha, era companheiro de congresso com o Bolsonaro, já fizeram militâncias juntos. Você acha que ele foi político ou o que você acha que aconteceu para a saída do Mandetta? Tá. O primeiro ponto, hein? Ser político não é um demérito. Hein? A gente espera que as nossas lideranças políticas, sejam bons políticos, isso sim. Tá? O Mandetta, ele, dos ministros do Bolsonaro, nunca foi um dos que mais brilhava. Né? Era um ministério bastante apagado, que nunca foi prioridade do governo, estava meio que tocando o dia a dia do Ministério da Saúde. Chegou a epidemia, chegou uma grande crise que não era culpa do governo, algo que veio de fora, mas chegou, estava dada aí. Como você bem disse, houve uma demora a reconhecer a gravidade dela, mas no momento ela se tornou inegável e, portanto, todas as lideranças do Brasil foram chamadas à responsabilidade de responder, de alguma maneira, essa crise que chegou no colo delas. Qual foi a saída do Bolsonaro? O Bolsonaro encarnou em si a sua responsabilidade de liderança nesse momento? Não. O Bolsonaro fugiu da responsabilidade. O Bolsonaro, ao invés de tomar decisões, comunicar essas decisões, criar consenso ao redor delas e partir para a ação, ele se recuou e não só não fez nada, como ficou apontando o dedo e criticando e reclamando e hostilizando quem estava fazendo. Para mim é o pior tipo de postura. Não é à toa que, no momento em que vários líderes do mundo, seja de esquerda ou de direita, estão ganhando popularidade, apenas por comparecer, não é porque eles são geniais, porque eles bolaram a melhor solução, não. Apenas por fazer o trabalho mínimo que se espera de uma liderança, no momento de crise, você cresce, porque a população se une ao seu redor. O Bolsonaro não. Está aumentando o número de pessoas que consideram o governo dele ruim. Tá? Em grande parte, por essa total falta de liderança que ele demonstrou, por essa covardia que ele tem demonstrado. O Mandetta não. O Mandetta foi genial na condução da crise? Não. O Mandetta foi, em melhor das hipóteses, normal. Ele fez o que se espera. Olha, encarou o problema, bolou uma estratégia que é fortalecer o esforço de isolamento social sendo conduzido aí por governadores, comunicar isso também para o Congresso, trabalhar junto de outros ministros para pensar todos os lados dessa crise. O Mandetta fez esse trabalho. O Mandetta se comportou como um líder. Não à toa. E, parte final, comunicar claramente para a população qual é o objetivo que está sendo perseguido para facilitar que todos se unam nesse esforço coletivo. Ele se comportou como um líder deveria se comportar e não é à toa que ganhou popularidade. Ele é um político, ele sabe fazer isso. O Bolsonaro também é um político, mas sempre foi um político muito apagado, que nunca aprendeu a fazer isso, sempre ficou recostado, sem nenhuma eficácia no Congresso. Quantos projetos o Bolsonaro aprovou? Em quantos grupos ele liderou alguma discussão ou fez alguma coisa? Nunca, ele não tem minimamente essa experiência. Né? Então, o Bolsonaro é um líder, digamos, não político, ou sem habilidade política. Nesse sentido, o Mandetta mostrou habilidade política. Ao fazer isso, o Mandetta cresceu. Se tem uma coisa que o Bolsonaro não tolera, é que alguém que esteja trabalhando junto dele brilhe mais do que ele. Então, era inevitável que o Bolsonaro começasse a bater cabeça com o Mandetta. Tá? Chegou-se numa situação, por algum momento, em que a coisa estava meio estacionada, o Bolsonaro ia ficar lá reclamando nas redes sociais e o Mandetta trabalhando, mas daí também o Mandetta, naquela semana final dele, ele pressionou. O Mandetta forçou a própria demissão naquela reta final. Ele foi para o Fantástico dar uma entrevista, se ele quisesse manter o cargo, não precisava ter feito aquilo. Começou a dar coletivas falando realmente mal do presidente, talvez por um raciocínio aí de que estava insustentável, ele queria sair de qualquer maneira. Tá? Acabou fazendo isso, saiu. E daí o Bolsonaro botou outro no lugar. O Taish, que é um médico também, assim como o Mandetta, mas diferentemente do Mandetta, não é um político. Então, enquanto o Mandetta tinha um discurso, conseguia unir a população e passar alguma segurança para que a gente caminhe numa certa direção, o Taish não tem essa capacidade. O conteúdo do discurso do Taish é o mesmo do Mandetta. Por enquanto, temos que manter o isolamento social, não temos muita outra coisa. Só que como é que
o Taishi comunica isso à população? Ele é totalmente inseguro, ele é vacilante, ele fala, olha, eu não sei quando vai ser o pico e ninguém sabe. Ele chegou a usar a expressão de que agora a gente está navegando, como é que é? Navegando às cegas. Ou seja, ele mesmo diz, olha, a minha liderança, a gente está navegando às cegas. Bom, se um líder fala isso, você não sente muita firmeza, você não se sente muito inspirado ali, ou um mínimo de segurança que você teria, né? Ele também não está sabendo coordenar junto a outras, seja Congresso, seja outros ministros, me parece não está sendo tão eficaz em comunicar e conseguir coordenar ações conjuntas aí. Por isso, desde que o Mandetta saiu, o Ministério da Saúde parece que deu uma desaparecida, né? O Ministério da Saúde está muito menos relevante agora do que estava. Justo o Ministério deveria ser o central numa crise de saúde. Então, o Taish, que é um médico, até onde eu saiba, respeitado no meio médico, um empresário bem sucedido, mas não é político, não está conseguindo, não está crescendo, está se diminuindo. Chegou e já parece que murchou até a cara dele, parece às vezes de um morto-vivo que não sabe para onde ir, que deve secretamente pensar o que eu fui fazer, como eu fui burro de topar um pepino desses que está explodindo uma tragédia humanitária na minha mão e eu não estou sendo capaz de gerir isso aqui. Né? Então, até está visivelmente enfraquecido e o papel dele esvaziado. O Mandetta cresceu pra caramba, o Taishi já não chegou muito grande e agora, então, tá... A gente olha para ele, a gente não sabe se sente compaixão dele ou o que a gente faz. Certo. Compacto também da sua opinião. Acho que o Taishi está um pouco perdido, realmente. Você falou, caiu uma bomba no colo dele e ele, em vez de tirar a bomba, ele abraçou a bomba, né? É uma questão complicada. Um outro aspecto que eu queria aqui, você até citou a questão do Bolsonaro. Estou ouvindo. Está ouvindo? Joel, o Bolsonaro teve 27, 28 anos no Congresso e, como essa vida, ele aprovou 2 projetos, né? Se eu estiver errado, você me corrija. E o Sérgio Abrantes define, né, o nosso presidencialismo como de coalizão, que você tem que saber coalizar ali. Ele apresentou muitos e não conseguiu aprovar. Da mesma forma, a gente teve um governo com uma popularidade inabalável eleito, né? Talvez com o Congresso mais conservador da história, né? E com uma certa vontade do STF no início, não sei se você compactou dessa visão, pregava o fim da velha política, antissistema, o liberalismo econômico. Ou seja, criou-se uma ideia de um governo perfeito. Queria conseguir fazer todo esse processo, queria caminhar com novos rumos para o Brasil, certo? E eu vejo que não foi. Os ministros começaram a ser sabatinados constantemente, as coalizões não começaram a fluir. Ele tinha, com o PSL, às vezes, muita gente questiona que muitos dos eleitos do PSL estavam em seu primeiro mandato lá na Câmara, no Congresso. Então, ou seja, eles não tinham ainda a politicagem ali, a vivência para fazer essas coalizões necessárias ao Bolsonaro. Mas eu queria perguntar para você o que aconteceu que você acha que o Bolsonaro não consegue fazer essas coalizões? O que está acontecendo? Porque de início a gente tinha tudo isso, o fim da velha política, antissistema, o Congresso mais conservador da história, e de repente o que aconteceu? Desmoronou. Os ministros começaram a ser sabatinados, Bolsonaro criou uma rixa muito forte com o pessoal, criou com o STF, com o próprio Congresso, e não está conseguindo exercer o seu papel. Na sua visão, o que contribuiu? Você acha que essa dificuldade já vem desses tempos, esses 27 anos, 28, que já mostra que muitos projetos apresentados, apenas 2 2 que ele coalizou e conseguiu aprovar? O que você acha que pode ter acontecido em 1 ano e 4 meses, tudo isso vinha abaixo agora? Tudo isso ruiu, né? O Bolsonaro tinha a faca e o queijo na mão para fazer as mudanças que ele tanto prometia na sociedade. E, no entanto, não fez nada, porque ele não sabe trabalhar junto. Você citou que ele aprovou apenas 2 projetos de lei, né, quando era deputado. É bom lembrar que um desses projetos era da pílula do câncer. O maior charlatanismo que esse país já viu, que o Bolsonaro conseguiu aprovar em lei, obrigando o Estado a estudar e gastar dinheiro para investir nesse negócio, que era de um charlatanismo total ali. Né? Ele traz isso, essa vivência que ele traz para a presidência da República. Tá? Então, você tem bancadas conservadoras no Congresso. Por exemplo, a bancada chamada Bancada da Bala. Gente que eu, pessoalmente, não tenho
não aprovo, não apoio, não admiro nem um pouco esse pessoal. Agora, eles achavam que, olha, o Bolsonaro chegou, nós e o Bolsonaro temos uma total concordância de visão. Portanto, vai ser natural que a gente tem pautas importantes da segurança. Somos de vários partidos, da segurança e das armas. A gente quer ajudar o Brasil a implementar essas coisas, mesmo porque o nosso eleitorado são os policiais, são pessoas mais conservadoras aí do Brasil. A gente quer mostrar serviço para essas pessoas, para isso que nós, deputados, fomos eleitos. Então a gente imagina, olha, o Bolsonaro vai querer nosso apoio em várias pautas, a gente está sim disposto a dar. Agora, a gente quer também poder participar do processo de decisão e de implementação das mudanças que não são caras. Por exemplo, participando da questão da segurança pública, tendo cargos em pastas ligados a isso, porque é a nossa área, é a área que a gente quer trabalhar, é a área que a gente quer estar junto para trazer junto essa mudança. Não existiu nada disso no governo. O Bolsonaro fez indicações técnicas, uma ou outra ele fez, assim como todo governo. Tá? É mentira que os governos não façam indicações técnicas. Todo governo você tem diversas indicações que são técnicas. Por exemplo, Fernando Henrique com Pedro Malan, tá? Outros de pastas econômicas, de educação. Existem muitas indicações técnicas em qualquer governo. Outras, ele fez indicações políticas, mas não baseado num acordo político com partidos para trabalhar junto. E sim baseado em quem puxava mais o saco dele num grupinho ideológico muito restrito. Então ele botou aquele mentecapto como ministro da Educação. É uma indicação técnica? Não, não tem absolutamente nada de técnico no Abraham Weintraub. Zero. O cara é um burro que xinga nas redes sociais. É uma indicação política? Em certo sentido, sim. Porque é alguém no grupo olavista que está junto do governo e que quer governar esse país, quer mandar o país, matando esquerdistas, sei lá o que eles querem, os comunistas, sei lá o que eles querem. Agora, não é uma indicação que seja fruto de um trabalho junto do Bolsonaro, junto com outras lideranças políticas do Congresso e de partidos, para, sei lá, levar a educação para uma direção mais conservadora que seja. Isso é muito diferente. Veja só, vamos comparar o Abraham Weintraub, uma indicação que o Bolsonaro quer vender como técnica, mas que não é uma indicação ideológica do curralzinho político dele, com a indicação do Temer, do ministro da Educação, Mendonça Filho. Mendonça Filho é o nome do DEM. O Temer queria o DEM junto do seu governo. Então ele conversou e falou, olha, então peguem um quadro do DEM que estude, que goste da educação, que tenha essa pauta e que tenha consonância com os nossos ideais aqui, mais uma certa direção para a educação, e vamos colocá-lo no cargo. O Mendonça Filho entregou resultados na educação, no curto período que ele teve. O Weintraub não entrega nada e, pelo contrário, ele envergonha o Brasil ao fazer as suas palhaçadas e as suas indignidades nas redes sociais, enquanto não mostra serviço nenhum. Está aí a diferença. O Bolsonaro ele não sabe trabalhar junto. E o pior de tudo, ele acaba não sabendo nem trabalhar sozinho. Ele também não é que ele está produzindo loucamente, trazendo coisas. Não. Várias coisas que se esperava do governo não vêm. Demoras totais. Eu falei da educação. Cadê a proposta do Ministério da Educação da renovação do Fundeb, que é um dos principais mecanismos de financiamento da educação e do ensino público no país? Não tem. O Congresso está tocando essa pauta sozinho. Então, o governo também não faz. Nessa inação dele, ele vê outros fazendo, ele começa a puxar briga com quem está fazendo, e aquilo que ele faz, as coisas que ele acaba, algumas coisas ele faz, entrega, proposta de reforma, ele quer aprovar no grito. Mas não é assim. No Brasil, não é só o interesse do presidente da República que existe. Existem muitos interesses de todo o Brasil que se compõem no Congresso. Você tem visões muito diferentes. Você tem gente que acha que a reforma da Previdência é ótima, você tem gente que acha que a reforma da Previdência é péssima. Bem ou mal, você vai precisar do apoio de muita gente para aprovar uma reforma, qualquer que seja. Então você vai precisar compor, você vai precisar negociar, você vai dizer, olha, isso aqui eu não abro mão, mas isso aqui, já que você tem uma visão diferente, ok, vamos negociar nesse ponto. E você, por sua vez, vai ter esse ponto que você não vai abrir mão, e esse outro vai ter que ceder a mim, porque você também tem interesse em trazer mudanças para esse país. O Bolsonaro fica se escondendo atrás desse discursinho vagabundo de que a vontade do presidente é a vontade do povo. Mas isso não existe. Desde quando é a vontade do povo da anistia geral para toda a grilagem de terra na Amazônia? Isso não é a vontade do povo, isso é a vontade de alguns interesses econômicos que o Bolsonaro serve. Agora, o Brasil não é só a vontade desse povo, tem muitos outros que querem ser ouvidos também. E quem defende os índios? Cadê? Não é parte do Brasil. E quem defende a preservação do meio ambiente? E quem defende a pauta da reforma tributária, tornando a regra tributária igual para todos?
em vez de defender a CPMF. Não é parte do Brasil, é tudo parte do Brasil. Todos os interesses do Brasil estão contemplados no Congresso. Então, é uma pena que o Bolsonaro, além de trabalhar pouco, seja alguém que não saiba trabalhar junto. É isso que falta. Ele ficou demonizando a velha política. Para o Bolsonaro, negociação, isso que eu descrevi aqui, é em si mesmo algo sujo, né? Então, o Bolsonaro tentou governar sem negociar. Não conseguiu. Em menos de 1 ano e meio, ele está quase sendo derrubado da presidência porque ele comete ilegalidades a toda hora e faz absurdos. Tá? Então, agora ele falou, não, eu preciso negociar. Bom, para alguém que passou anos dizendo que toda negociação é suja, qual você acha que é o tipo de negociação que ele vai fazer quando ele for negociar? Negociação suja. É o que ele está fazendo. Ele diz, olha, sem nenhum conteúdo programático, zero. Ele diz, PP, você vai me apoiar para eu sobreviver, para não ser impeachmentado? Tá bom. Então eu vou te dar o fundo de educação para você gerir, tá bom? Não porque você tenha qualquer preocupação com educação, não porque você tenha mostrado qualquer intenção ou conhecimento nessa área, é apenas uma troca de favores, em que você não vai me derrubar e eu vou te dar esse dinheirinho para você usar como você achar que deve. Tá? É isso que ele está fazendo. Isso é o que há de mais fisiológico e de velha política nesse sentido no país. Então, aquele que mais negou de forma mais estridente é justamente aquele que cai nela quando fica fraco. Né? Qual que é o diferente disso? O diferente disso é você dizer, olha, a gente precisa de política no Brasil, mas a gente precisa de boa política. De política feita, incluindo não só interesses aí da classe política, mas também conteúdo programático, para a gente trazer mudanças para a sociedade no país. Isso, infelizmente, o governo Bolsonaro não fez. E a gente está pagando esse preço. Certo. Queria mandar um abraço aqui para o doutor Tiago, nosso professor. Mandar um abraço para o Arley, que falou o nome aqui do projeto. É deixa eu ver se eu consigo falar aqui. Fosfoetanolamina. Mandar um abraço também para a Zeli, para a Tuca, para a Petrini, para a Angélica, mas alguém que tem esquecido. Mas continuando aqui as nossas pautas, agora questão do governo também, eu queria ver com você a questão Moro e Bolsonaro. Que que acontece? Foi um casamento, teoricamente, de início perfeito. Né? O Moro, para muitos, o maior jurista da história recente do país, né? E com a menina dos olhos deles, né, a Lava Jato, conseguiu uma popularidade muito grande, juiz de primeira instância. E o Bolsonaro, né, convidou ele na casa dele, que é lá no Rio de Janeiro, já falou que ele teria total liberdade para escolher os cargos. E no decorrer da situação, a gente viu, por exemplo, o Moro... Existem pessoas falando que tem dois lados, né? Que às vezes o Moro, por ser um ministro e não um político, não estaria adaptado a ser subordinado no papel dele ali no ministério, né? Aceitando as ordens do governo. E às vezes criava desavenças nessa questão. Mas assim, a gente também viu no caminhar algumas situações, por exemplo, a COAF, né? Que foi para o Ministério da Economia, e hora nenhuma apoiaram o Moro para continuar com ela. Os juízes de garantias também, que o Moro era contra. O decreto das armas, que muita gente fala que o Moro não foi consultado, quando ele nomeou uma suplente de conselho, né? Acho que, não sei se eu ouvi você falando sobre isso, eles falaram que ela teria uma ideologia esquerda, seria diferente, e o pessoal, o Moro teve que pedir desculpas públicas, né? E exonerar a nomeação. Por último, agora a gente teve o Valeixo, né? E o Moro conseguiu apenas o pacote anticrime. Você acha que muitas dessas vezes, né, que o Moro teve aí, essas vezes que ele foi barrado, essas situações que eu citei, né? Teve também a questão com o Toffoli, eu acho que em 2019, das fake news, que o Moro queria por algo, o Toffoli barrou, não lembro ao certo. E você acha o que aconteceu? Você acha que o Moro realmente sentiu que ele estava sendo deixado de lado? Como chegou a cogitar até separar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, né? Fazer uma divisão que enfraqueceria mais ainda o Moro. Qual é a sua visão sobre isso? Você acha que o Moro se sentiu deixado de lado? E outra questão também que o pessoal questionou muito foi o quê? Se em 1 ano e 4 meses ele que alegou ter interferência na Polícia Federal estava ali e acompanhou, não seria o Moro conivente com essas situações? Será que o Moro, ele que assim que saiu, foi direto na Globo, também no Twitter, né? No Twitter mesmo ele criou alguns posts de questão para aumentar a popularidade, comentando questão de pandemia, coisa que ele não fazia, né?
Qual que é a sua visão sobre esse casamento aí que tinha tudo para fluir, a junção do governo com alta popularidade, contra a corrupção, o juiz que com a Lava Jato agiu muito bem. Qual que é a sua visão sobre isso? O que aconteceu que ruiu a união Moro e Bolsonaro? Então, o Moro, veja, a partir do momento que ele deixou de ser juiz e topou ser ministro do governo Bolsonaro, o Moro se tornou um político. E tem muita gente que diz que, na verdade, mesmo durante a sua carreira de juiz, ele já tinha se tornado um político ali também. Tá? Então, é assim que a gente deve avaliar. Ele é um ator político no Brasil, alguém que busca poder para implementar certas mudanças aí que ele visa fazer na sociedade. Tá? Olha, eu fui uma das pessoas que elogiou o Bolsonaro quando ele nomeou o Moro. Não só pelo ganho político que o Bolsonaro ia ter com aquilo, da imagem dele, isso eu não estou nem aí, porque eu não gosto do Bolsonaro, para mim a imagem dele não importa nem um pouco, mas porque eu realmente achei que o Moro, pelo papel importante que ele teve na Lava Jato, pelo conhecimento que ele tem, pelo domínio técnico que ele tem do combate à corrupção, ele poderia trazer esse know-how da Lava Jato e institucionalizar isso, tornar isso algo perene no Brasil, para todas as investigações e para todo o combate à corrupção. Né? Infelizmente, o que a gente viu é que o Moro, primeiro, não foi muito capaz de fazer isso no seu curto período aí no Ministério, e além disso, o Moro engoliu muito, mas muito sapo do Bolsonaro. Você citou bem aí, acho que praticamente todos, os mais importantes, pelo menos que ele engoliu, foi desautorizado muitas vezes, se rebaixou muitas vezes, se apequenou. O Moro se tornou um bibelozinho no ombro do Bolsonaro que ajudava ele a ter popularidade, mas que em si mesmo não era muito eficaz. Eu acho que o Moro, na sua saída, conseguiu recuperar um pouco da grandeza, tá? Ao denunciar frontalmente as indignidades e ilegalidades que o Bolsonaro queria fazer, né? Aparelhar os órgãos de controle e investigação para blindar a si, a sua família e os seus aliados mais próximos de qualquer investigação. Isso não é uma coisa que uma pessoa inocente faz. Uma pessoa inocente, ela aceita ser investigada. Ela não tenta blindar a si ou a seus filhos de investigação. Né? Que é o que o Bolsonaro tem feito e já vinha fazendo, obviamente. Para mim, o Moro, ao ter topado permanecer num governo que se comportava dessa maneira, já agiu muito mal, sabe? Já se apequenou mesmo, assim, se desonrou de muitas maneiras ali. Embora eu acho que ele seja fundamentalmente alguém que tem uma intenção sincera de combater a corrupção onde quer que ela esteja. Tá? Acho que o Moro tem isso sim, mas ele, talvez por inépcia, talvez por não sei porquê, se permitiu assim diminuir e ficar muito, muito humilhado no governo enquanto ele ficou ali. Tá? Felizmente saiu com claras intenções de crescer politicamente também, tá? E agora fez esse depoimento longo, parece que está surgindo aí o conteúdo do depoimento, é um conteúdo sério, não tem a grande bomba que todo mundo esperava, mas tem mais evidências, sim, de que o Bolsonaro está fazendo aquilo que a gente que olha sabe claramente o que está acontecendo. Né? O aparelhamento da PGR, o aparelhamento da Polícia Federal, querer que ninguém investigue a ele, os filhos dele, os amiguinhos dele, é aquilo que o Bolsonaro falou naquela mensagem que ele enviou ao Moro e que o Moro mandou para o Jornal Nacional, que dizia, olha, botava notícia ali, né? Polícia Federal investiga 10 a 12 deputados bolsonaristas. E o Bolsonaro comentava embaixo, mais um motivo para a troca. É evidente que essa é a intenção do Bolsonaro. E ele não esperou nenhum dia, hein? Nenhum dia. Agora que ele trocou para o outro, porque o STF não permitiu o primeiro diretor da Polícia Federal que ele tentou, botou outro. No primeiro dia, esse cara já interviu nas investigações da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ou seja, no quintal do Bolsonaro. Não demorou 24 horas para tornar escrachadas, evidentes, as reais intenções dele. O Bolsonaro nunca foi um inimigo da corrupção. O Bolsonaro só quer combater a corrupção dos inimigos dele, porque a dele e dos amigos dele, dos milicianos que ele sempre apoiou, do filhinho dele com gabinete, com Queiroz, essa ele não quer investigar de jeito nenhum. A corrupção do lado dele, essa ele quer abafar o tanto quanto possível. E já está abafando, já está conseguindo fazer isso. Tá? Infelizmente, a gente está assistindo mais essa indignidade no Brasil agora. Então, bom, o Moro saiu, você bem colocou. Pô, Moro, mas você vê que o Bolsonaro quer fazer isso faz tempo, né? Se nós de fora já vemos isso, você então deve ter visto isso 10 vezes, né? 10 vezes mais. Como é que você ficou tanto tempo lá topando uma coisa dessas, né?
Eu acho que ele tinha a crença de que, apesar de tudo isso, ele ia conseguir fazer algum bem para o Brasil. E eu acho também que ele se viu um pouco com uma certa barreira, sabe? Não, enquanto eu estiver aqui, eu consigo segurar, sei lá, eu seguro o Valeixo aqui na Polícia Federal, pelo menos isso eu garanto, e dou algum espaço para o combate à corrupção. Agora, é inegável. O combate à corrupção, nesse 1 ano e 4 meses, já está prejudicado no Brasil. Né? Não só pelo Bolsonaro, hein? Aí eu levanto também o STF, que derrubou a prisão em segunda instância. Isso é uma coisa que é ruim para o combate à corrupção no Brasil também. Então, e o Congresso também. Todo mundo, em todo lugar, tem gente que vai combater isso um pouco. Você precisa de um apoio político forte ao combate à corrupção e que, infelizmente, esse governo prometeu isso, mas fez justamente o contrário. Então, a gente está vendo algum retrocesso aí sim, embora algum legado da Lava Jato permanece. Eu tenho certeza que ninguém no Brasil negocia uma propina com a mesma certeza de impunidade que se negociava antes da Lava Jato. Então, essa mudança foi trazida. As pessoas, as autoridades estão de olho. Todo mundo tem que ficar de olho nisso e sabe que os outros estão de olho, portanto, tende a fazer muito menos. Acho que isso permanece. Mas, infelizmente, a gente tem visto retrocesso já. Certo. Joel, continuando nessa questão, você citou a questão do STF. É uma matéria até que o pessoal estuda muito, tá? A gente estava até questionando, o professor Arley, que está participando aí da live com a gente, essa judicialização do STF. Lembrando que quando o Lula também foi nomeado, foi visto um desvio de finalidade. O mesmo que o Alexandre de Moraes a gente, viu agora na questão do Ramagem, né? Porque ele seria próximo da família Bolsonaro. Há juristas que consideram o artigo 2º da Constituição Federal praticamente uma cláusula pétrea, né? Que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Na sua concepção, você acha que o Toffoli até pronunciou, eu acho que em dezembro do ano passado, falando que iria diminuir essa questão da judicialização do poder no outro. Como você vê isso? Você acha que é uma falha do sistema presidencialista de coalizão, que às vezes tem que intervir um poder no outro? Como você enxerga a questão da judicialização entre poderes? A judicialização da política, né? Via de regra, eu quero que o Poder Executivo possa governar, que ele possa tomar as suas decisões e nomear os ministros e outros cargos, por mais que eles possam ser ruins muitas vezes, ok, às vezes eles vão ser ruins porque o governante é ruim, ou sei lá por quê, mas que ele tenha essa liberdade, ele foi eleito para isso, que ele nomeie os cargos, portanto. Tá? Agora, tem algumas situações, quando existe evidências claras de que a nomeação é feita, por exemplo, para acobertar um crime, ou para proteger alguém de um crime, que daí a justiça acaba sendo chamada a intervir e não me parece de todo ilegítimo que intervenha. Tá? Vamos notar uma coisa, o Alexandre de Moraes, ele não vetou a nomeação do Ramagem apenas por ele ser amigo do Bolsonaro, e sim por ter surgido claras evidências de que aquilo está sendo feito para acobertar e para impedir investigações. Então, quer dizer, era algo feito no interesse político zero republicano ali. Assim como havia evidências para dizer que o Lula não estava sendo nomeado para fazer um bom trabalho como ministro. Tá? E o problema não é que ele era amigo da Dilma, é que surgiu uma evidência de que aquela nomeação era totalmente espúria apenas para blindar o Lula de uma investigação, que não tem cabimento também um presidente agir dessa maneira. Então, eu entendo sim que haja uma possível justificativa agora, sem perder de vista esse fato. Cada vez mais, a autoridade jurídica do nosso país, o STF, intervém em diversos assuntos de outras esferas, seja do executivo, seja do legislativo. Isso traz algum problema para o Brasil. Agora, eu também levanto. Será que se o executivo e o legislativo tivessem honrando mais as suas atribuições e entregando mais, será que essa não seria a melhor resposta para limitar um pouco essas intervenções todas do STF, em vez de só ficar reclamando, dizendo que é golpe, dizendo que o STF é ditador? O STF não é ditador, o STF nem inicia essas ações. Eles precisam ser, como é que se diz, provocados, né, a tomar esse tipo de decisão. Então, é um poder que atua de forma passiva. Então, não é que ele está tomando o espaço dos outros. Agora, se coisas tão absurdas acontecem, acaba sendo inevitável que alguma coisa o STF faça, não? Ele vai ficar sentado, olhando alguém nomear uma outra pessoa apenas para se blindar de uma investigação, apenas para se blindar da justiça. Não dá. Ô, Joel, nosso tempo está acabando, eu não sei se você tem disponibilidade, tem mais 2 perguntas, se puder voltar à live, não sei. Faça elas... Eu vou ficar mais... Eu posso